Feliz sábado a todos os nossos amigos desta escola. Estamos desejando um bom estudo. Esta sexta-feira, à tardinha, na hora do pôr do sol, 17 de novembro de 2023, nós possamos aproveitar, aprender, refletir sobre as palavras que vamos ler aqui. O nosso assunto de hoje são as últimas recomendações de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, estamos aqui agradecidos pelos teus cuidados e nós te pedimos o Espírito Santo para que ele nos convença de tudo o que é bom e também para evitar aquilo que não é bom. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e os pecados de todos aqueles que nos ouvem. Nós somos falhos em nossas vidas, nossos pensamentos e obras, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Como falamos, o assunto de hoje é as últimas recomendações de Jesus. Antes de Jesus subir ao céu, ele se preparou durante alguns dias, se despedindo, chamando para algumas conversas ali no Jardim das Oliveiras em especial. Nós vamos encontrar palavras que falam disso aqui em Atos, capítulo 1, versículos de 8 até o 11. E nós vamos ouvir isso de uma maneira calma, para que possamos refletir da melhor maneira possível. E ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja que aqui tem uma profecia. Naquela época, nem Jesus e nem os discípulos chegaram a todos os lugares, aos confins, não chegaram. Mas hoje nós estamos complementando tudo isso. O Evangelho está praticamente em todos os países do mundo, que passa de 212 países. Acredito que o Evangelho chegou em todos esses lugares. Falta aprofundar e, quem sabe, ir a cada recanto. O Espírito Santo irá mesmo aonde nós não podemos chegar. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque o ser humano, ele sabe quando ele está errado. Ele pode estar errando em alguma coisa sem saber. Seria um engano. E isso, a culpa nem sempre é dele. Infelizmente, muitos são enganados e perdem de vista a palavra de Deus. Eu costumo dizer que se um anjo fosse fazer para nós um pequeno teste, ele perguntaria: vocês na terra aprenderam a ler? Sim. Tinha Bíblias? Sim. Lia e entendia? Sim. E por que foram pela opinião dos outros? Aí não há desculpas. Nós precisamos entender, ler, independente daquilo que os nossos líderes falam. Paulo diz que os de Bereia eram mais prudentes do que os de Tessalônica, porque os de Bereia ouviam a palavra e iam chegando em casa, iam conferir nas escrituras para ver se de fato era assim. Hoje não é diferente. Nós precisamos ouvir e abrir a Bíblia para saber se é daquela maneira mesmo. Sabemos que existem enganos, até mesmo em traduções que põem a vírgula um pouquinho fora de lugar e dá outro sentido, mas nós precisamos ler todo o contexto para termos certeza se é daquela maneira mesmo. Então, continuando aqui, no verso 9 diz assim: ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem os cobriu os olhos. E estando eles com olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo modo que vocês viram subir, ele há de descer. Então, nós devemos estar atentos, porque Jesus foi em corpo e voltará em corpo. Não voltará apenas pelos olhos da fé, mas da mesma maneira que os apóstolos viram subir, nós
o veremos descer quando ele estiver de volta. A segunda vinda, porque Jesus virá 3 vezes. 2 delas são volta, a primeira não foi volta. É a primeira vez que ele veio como criança. É bem verdade que Jesus está presente porque ele é onipresente, mas corporalmente nós sabemos que ele voltará mais 2 vezes. Lido isto, nós vamos agora para João, capítulo 14, em diante um pouquinho. Todo o capítulo 14 de João é despedida. Se nós olharmos os primeiros versos, já vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar vocês para mim mesmo, porque onde eu estiver, quero que vocês estejam também. Isso é uma despedida. Mas nós vamos agora para o verso 25 até o 27. O 25 diz assim: isto vos tenho dito estando ainda convosco. Ele sabia que ia subir, mas ele aproveitou para dar recomendações. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrar de tudo que eu tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse verso 27 é o verso que para nós é muito importante. Fique em paz, eu deixo a minha paz. E qual é a paz de Cristo? Eu fico pensando, na minha vida de cristão, eu tenho 2 opções ou eu só tenho uma, que é Jesus? 2 grandes motivos que eu escolho Jesus. Primeiro, ele é vencedor e eu quero ficar com o vencedor. A segunda é que só existe ele. Eu não tenho escolha. Eu posso até não querê-lo, mas a minha escolha é Jesus, porque ele é vencedor e ele é o único que me salva. Então eu escolho Jesus. Agora eu peço a ele e ao Espírito Santo que me dê sabedoria para que eu evite as coisas que o desagradam. Além de aceitar a sua graça para a salvação, eu ainda quero fazer a vontade dele. E isso deve ser o desejo de todos nós. Nós temos um fim, uma finalidade, e a minha finalidade é Jesus. Ele é a minha finalidade. Então eu preciso escolher na minha vida tudo aquilo que agrada a ele, já que ele é o meu Salvador. Ele é aquele que me redimiu, que perdoou os meus pecados e ainda mandou o Espírito Santo para que ele possa me orientar até a última hora, quando serei selado, e vocês também, para a vida eterna, e jamais haverá separação. Que maravilha! Glória a Deus por isto. O verso 28 diz assim: ouviste o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrar-vos-eis que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem comigo. Cuidado com o espírito mau, com o nosso inimigo, porque ele vai querer devorar como um leão, rugindo ao nosso redor. E muitas vezes é em nome de Deus, é em nome da Bíblia que nós somos enganados. Porque, como disse no início, não podemos acreditar naquilo que nos dizem. Nós precisamos testemunhar, nós podemos ver, ler, compreender, porque Deus deu para nós essa inteligência e esse Espírito Santo. E diz mais ainda: assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Vamos embora daqui? Jesus então se despede daquele local quando ele deu as últimas recomendações, que o Espírito Santo ele está mandando para nos orientar, que as palavras que ele disse e hoje nós temos pelas Escrituras, inspirada pelos profetas, que ele diz também que toda profecia provém de Deus e ela é útil para o ensino, e que o Espírito Santo vai nos lembrar de quê?
nós precisamos estudar para poder ele nos lembrar. Como o Espírito Santo nos lembraríamos de uma coisa que nós nunca vimos? E nós damos desculpas cada dia. Não tenho tempo, minha vista está ruim, não sei onde deixei a Bíblia. Conta-se que uma senhora perdeu a Bíblia, perdeu os óculos e não podia ler a Bíblia. E ela disse ao pastor, pastor, eu nunca mais pude ler a Bíblia porque eu perdi meus óculos. E o pastor disse, me dê a sua Bíblia que eu vou ler para a senhora um pouco. E quando ele recebeu a Bíblia, encontrou o óculos dentro da Bíblia. Se ela tivesse ido à Bíblia, teria encontrado o óculos. Nós não podemos ter desculpas. Outro óculos. Conheci um senhor em Fortaleza que ele pregava a Bíblia e ele não sabia ler. Ele citava os versos de cor e as pessoas da igreja liam para ele e ele explicava. Não era problema para ele, porque as pessoas liam. Ele chegava nas casas e pediam para que lesse versos da Bíblia e ele explicava. E mesmo que ele não explicasse, fosse apenas o verso bíblico, mas ele fazia com que, pedindo um favor, que as pessoas abrissem a Bíblia e lessem. Esse deve ser o nosso dever, sempre estar mostrando para os outros e para nós mesmos as palavras divinas, porque elas têm vida eterna. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Prezados, esta é a minha mensagem para hoje. O estudo da Bíblia, as despedidas de Jesus, as recomendações que ele nos deu, são para aqueles que querem herdar a vida eterna. Eu quero e você quer também. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado. Estamos pelos teus cuidados, pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. Que ele venha nos convencer do bem, para que possamos, evitando o pecado, não desagradar a Jesus e a Trindade. E sim, que nós possamos ser contados entre os eleitos. Purifica-nos, Senhor, para que sejamos herdeiros da salvação em Cristo Jesus, em quem pedimos agradecidos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.